Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a esta série sobre o grande engano dos últimos dias. Vamos abordar 5 dimensões sobre este engano. No dia de hoje, vamos começar com o primeiro episódio. Fique conosco e Deus em Cristo Jesus lhe possa abençoar. Amém. Estamos de volta à paz do Senhor Jesus Cristo, convosco o vosso amado irmão e conservo apóstolo Daniel. No dia de hoje vamos falar sobre então esse grande engano dos últimos dias. Vamos começar por falar sobre a parte número 1 e nessa parte número 1 nós vamos perceber, né, porque que muitas das vezes o homem tem problema de entender os sinais quando se tratam do fim, quando se tratam do reino de Deus. Se você ler a tua Bíblia em Mateus capítulo de número 24, vamos lá ler Mateus capítulo de número 24, versículo de número 34 a 39. Mateus 24, 34 a 39. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor, aleluia, acompanhe comigo. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. Não está a falar que o fim, ou seja, que ele volte, não. Ele está a dizer os eventos, os acontecimentos, as coisas. Depois, versículo de número 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. São palavras do Senhor Jesus Cristo. E depois diz assim, entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então você consegue perceber aqui, né? No versículo 39 diz que as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Queridos e amados irmãos, estamos a viver como que a mesma situação. As pessoas no período de Noé, elas viviam normalmente até que Noé entrou na arca, levou a sua família e foi salvo. O mesmo está a acontecer nesses últimos dias. Muitas pessoas vivendo de qualquer forma, andando de qualquer jeito, mas as escrituras estão dizendo que o fim está perto, o fim está próximo, mas as pessoas não querem saber, elas não têm interesse, elas não relevam essa informação. Então veja que as pessoas elas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, apesar de Noé estar a pregoar a justiça, estar a pregoar de que era necessário entrar na arca para ser salvo. E hoje em dia também existem muitos alaridos, existem muitos canais, existem muitos meios de comunicação, existe muita informação, sabe? A palavra das 10 virgens, a Bíblia diz que ouviu-se um alarido e vinha o noivo, e as 5 prudentes estavam preparadas, elas conseguiram entrar no repouso do noivo, já as outras não, porque não estavam preparadas. É muito característico do ser humano, raramente consegue entender os sinais. Se tu veres em Mateus capítulo de número 16, vamos lá abrir Mateus 16 versículo 1 a 3, Mateus capítulo 16, diz assim a palavra do Senhor: e os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus para o provar, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Então ele lhe respondeu: quando começa a entardecer, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou pela manhã dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos. Veja, você percebe que é muito fácil o ser humano conseguir interpretar os sinais, os aspectos do céu, a temperatura, vai chover, não vai chover. Mas quando se trata sobre os sinais do fim, o ser humano tem muita dificuldade. Meus amados, por que chamar
a exortação relativamente a essa questão. É que estamos a viver os últimos dias, mas as pessoas não estão a interpretar os sinais. Estamos a viver nos últimos dias, mas as pessoas não querem saber dos sinais. As pessoas não se importam, elas vivem do jeito que elas querem, elas não querem se emendar, não querem ter compromisso com Deus. Veja, por que então isso chama a minha atenção? Primeiro elemento que eu gostaria que você entendesse é que isso é falta de fé e é um coração endurecido. Por quê? João capítulo de número 12, versículo 37. Vamos lá ler. João 12, 37. João 12, 37. Diz assim a palavra do Senhor. Mas embora tivessem realizado tantos milagres diante deles, não creram em Jesus, para cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Você percebe que as pessoas com muita facilidade ficam cegas espiritualmente. A cegueira espiritual é fruto do endurecimento do coração. Quando você endurece teu coração, as pessoas estão a dizer: o mundo está no fim, o mundo vai acabar, Jesus está a voltar, mas você endurece teu coração. Esses também são exagerados, esses também não sabem o que falam. Então precisa ter cuidado com esse tipo de comportamento. Por quê? Porque nos últimos dias o nível de cegueira espiritual será muito, mas muito grande. O segundo elemento que eu queria aqui trazer para os amados no dia de hoje é apego às aparências. Se você vê em Jeremias capítulo número 17, Jeremias 17, vamos lá ver, Jeremias 17, versículo de número 5 a 7, Jeremias 17, 5 a 7, diz assim a palavra do Senhor: ele será como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar, pelo contrário, morará nos lugares mais áridos, no deserto, em terra salgada e desabitada. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahweh, cuja fé está no Senhor. Veja, bendito é o homem cuja confiança está em Deus. Versículo, Salmos capítulo 20, Salmos 20, versículo 7. Vamos lá ler os Salmos 20, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Vivemos numa geração onde as pessoas têm pouca confiança no Senhor, ou senão não têm confiança em Deus, e elas se apegam às aparências. Elas se apegam a isso e elas confiam em estabilidade política ou econômica em vez de Deus. Eles estão mais apegados às aparências. A confiança deles está firmada na política, está afirmada nas suas próprias ideologias, mas a palavra do Senhor diz que devemos simplesmente confiar no Senhor. Então, o apego às aparências, a confiança, a política, a estabilidade política, a economia, essas coisas, as questões humanas, isso retira a confiança em Deus. E isso é um apego às aparências, porque a pessoa vai: não, tenho certeza de que não, isso é só uma fase, isso não vai acontecer nada, está tudo bem. Então há essa dificuldade também. O terceiro elemento do dia de hoje que vamos falar é a rotina e a distração. Se tu leres a palavra do Senhor em Lucas capítulo 17, vamos lá ler Lucas capítulo 17, vamos lá, versículo 28 a 30. Lucas 17, 28 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer, beber, comprar e vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Você percebe isso? A rotina, a distração, são elementos que de alguma forma podem nos impedir de entender os sinais. Muitas pessoas têm uma rotina muito apertada, não tem tempo para refletir na vida, não tem tempo para pensar em Deus, não tem tempo para rever o seu relacionamento com Deus. A rotina é tão preenchida. E a Bíblia diz que no tempo de Ló foi assim. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se. As pessoas plantavam. As pessoas
corriam de todos os lados, não estavam preocupadas, porque a rotina e as distrações da vida fizeram-lhes perceber, ou fizeram-lhes não perceber o perigo iminente. Por último ponto que vamos tratar no dia de hoje é o orgulho intelectual. Em 1 Coríntios, capítulo número 1, versículo 22, né, e João 12, 37, vamos ler o João 12, 37, 1 Coríntios pode ler ali em casa. Mas, embora tivesse realizado tantos milagres diante deles, não creram em Jesus. Não creram. Quer dizer, apesar dos milagres, e a tendência é a mesma, apesar de todas as coisas que estão a acontecer, está escrito na Bíblia, mas há um orgulho intelectual, querer dar explicações racionais e imediatas, sem aceitar o mistério da revelação. O orgulho intelectual impede de aceitar a revelação divina que transcende a lógica humana. O orgulho intelectual impede. Em que aspecto você se encontra? Cegueira espiritual, apego às aparências, rotina e distração ou orgulho espiritual? Esse é o ponto de reflexão para o primeiro dia da nossa série sobre o grande engano. Meus amados, fiquem ligados porque vamos falar aqui de muitos aspectos. Eu sei que teria aberto mais sobre essas questões, mas primeiro eu queria te fazer refletir sobre como você lida com os sinais do fim. Como você interpreta os sinais do fim. Como você olha para tudo que está acontecendo no mundo, as tragédias, o desamor, todas as coisas, como você encara isso? Você acha que é algo normal e que vai ultrapassar e que vai passar e que em algum momento as coisas vão ficar bem? Ou você encara como um aviso de que o fim está cada vez mais perto? De que aquele grande dia está a chegar? Que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe. Pedimos aos amados, valorizemos os sinais. Levemos com responsabilidade a nossa fé em Deus. Andemos como filhos da luz, porque o tempo está a chegar ao fim. Que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe. Como sempre, o vosso irmão e conservo, Apóstolo Daniel. Até o próximo episódio. No próximo episódio, vamos falar sobre a interpretação escatológica do estado atual do mundo. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém.